Boa noite a todos, então. Mais uma oportunidade de falarmos alguma coisa com relação à nossa doutrina maravilhosa. E como de hábito, vamos abrir o nosso encontro com uma prece, onde pedimos a Ti, Senhor Jesus, aos nossos guias e protetores espirituais, aos mensageiros de luz que coordenam todas as atividades desta casa, que sejamos mais uma vez iluminados, abençoados, agraciados com toda essa energia que sabemos que sempre nos é enviada para que possamos prosseguir em nossas tarefas de aprimoramento pessoal e de apoio às atividades desenvolvidas em nossa legião. Muito obrigado, assim, por mais essa oportunidade. Em Teu nome, Senhor, e em nome dos bons espíritos, abrimos o encontro da noite de hoje. E que assim seja. O tema que escolhemos para tecer alguns comentários é pertinente, é relativo, guarda conexão com o mês de janeiro. É uma data especial, porque comemoramos 160 anos do lançamento de O Livro dos Médiuns, uma obra fabulosa do codificador, a segunda obra da codificação, e que lhe veio trazer complementos e responder a uma série de questionamentos que se desenvolviam àquela época em especial, porque era a época da eclosão, da grande eclosão dos fatos mediúnicos, e era o momento da organização inicial das sociedades espíritas. Alguns, talvez por desconhecimento, afirmam que o Livro dos Médiuns já está, de uma certa forma, ultrapassado. Mas nós vamos tecer alguns comentários demonstrando exatamente o contrário, demonstrando a permanente atualidade e importância dos seus ensinamentos. Logo na abertura do Livro dos Médiuns, abaixo do título diz: Guia dos Médiuns e dos Evocadores. E depois, ensino especial dos Espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do Espiritismo. Ou seja, é uma apresentação, logo abaixo do título, O Livro dos Médiuns, extremamente rica, porque vem a demonstrar para que vem. Ou seja, ele irá referir a teoria das manifestações, ou seja, buscando estruturar o nosso conhecimento com noções de como acontecem os fenômenos, ao mesmo tempo falando sobre os meios de comunicação, os diversos tipos de comunicação que podem ser desenvolvidas entre o nosso e o mundo espiritual, o desenvolvimento da mediunidade, que talvez seja um dos tópicos mais importantes, né? Já que até então a eclosão mediúnica, quando ocorria, ficava sem um guia, sem uma orientação, e acabavam os médiuns, que sempre existiram, se desenvolvendo, por assim dizer, a partir de conselhos, orientações de pessoas diversas, o que naturalmente acarretava variações enormes de conceitos, né, de instruções. Então Kardec, a partir desta obra, ele estrutura a melhor forma de se desenvolver a mediunidade. E fala das dificuldades e dos tropeços que se pode encontrar na prática do Espiritismo. O que é de fundamental importância, porque qualquer atividade que nós venhamos a desenvolver na vida, ela apresenta um rol de dificuldades, um rol de situações que podem levar o indivíduo a completar este círculo de aprendizado, vamos chamar assim, de uma forma retilínea,
ou com interrupções, de uma forma mais simples e mais fácil, ou a partir de um sistema mais complexo. Então é extremamente importante já na introdução essa temática. Alguns poderão inclusive levantar a questão de qual a importância que se pode dar hoje, no momento atual, para a educação da mediunidade, para a mediunidade, já que as sociedades espíritas já estão, de uma certa forma, afastadas das suas atividades práticas, pelo menos grosso modo, já faz um ano. E nós não sabemos também por quanto tempo permaneceremos. E isso pode gerar algum tipo de inquietação no sentido de qual a importância da mediunidade, já que outros trabalhos estão sendo desenvolvidos à distância, né? As irradiações, os estudos, a propagação das palestras doutrinárias. Mas, primeiramente, de uma forma bastante simples, nós gostaríamos de dizer que isso, e todos nós sabemos, é algo transitório. Falar de uma interrupção de um ano ou de um pouco mais em função do ciclo pandêmico que nós estamos vivenciando, é falar ainda assim de um pequeno período. Ora, as casas espíritas, muitas delas existem há muitas décadas. A nossa legião já há 95 anos. Então não podemos mencionar, não podemos pensar que uma interrupção por um motivo absolutamente crível, né, factível e importante, né, possa alterar a programação do exercício da mediunidade. Logo ali, logo mais, estaremos plenamente adaptados, né, ao novo sistema, mas aonde a prática mediúnica, o exercício da mediunidade, ainda será realizada da forma como era feito. Ainda hoje, né, nós sabemos, como em nossa casa, ainda temos pelo menos 2 grupos mediúnicos em funcionamento presencial, por opção pessoal, e as tarefas prosseguem sendo desenvolvidas. Mas é extremamente importante essa temática, porque enquanto aguardamos, nos preparamos. Enquanto esperamos uma liberação, a vacinação em massa, esse sossego de nossas almas, vamos nos preparando, né? Porque falta-nos muitas vezes tempo na vida exatamente para os estudos, para o aprimoramento, para leituras mais complexas, para o entendimento mais profundo da mediunidade, do que acontece conosco, do que acontece em uma reunião mediúnica, e isso podemos fazer agora, aproveitando esse espaço que a pandemia nos concedeu. Mais uma observação complementar, não podemos esquecer que alguns, naturalmente não todos, mas muitos dos medianeiros, muitos dos médiuns, ainda prosseguem trabalhando, inclusive em desdobramento espiritual. Mais uma vez afirmo, são alguns apenas em função de uma necessidade muito maior de capacitação, não apenas com relação ao fenômeno, mas também com relação, né, a outras questões que envolvem o indivíduo. Mas muitos em desdobramento ainda prosseguem nas tarefas mediúnicas, como nós líamos e lemos, inclusive em obras pós-pandêmicas, né? Como a última obra do Divaldo Franco, No Rumo ao Mundo de Regeneração, onde também se menciona a continuidade de trabalhos, não só aqui no planeta, na Terra, na parte física, quanto no plano espiritual, com o uso da mediunidade. Mediunidade não é o patrimônio dos encarnados, mas é um patrimônio que se agrega ao espírito quando nós fazemos dela, né, na Terra, uma efetiva ferramenta de progresso. Carregamos no pós-mortem as faculdades e continuamos no mais além, agindo, atuando como intermediários para reuniões mediúnicas. Mas voltando rapidamente aqui, em função do tempo, a uma análise singela de O Livro dos Médiuns com relação à sua atualidade. O capítulo 25, por exemplo, e eu vou citar apenas alguns, fala das evocações. Muitos dizem, mas não se evocam mais os espíritos, e é verdade. Aquela evocação tradicional, clássica,
que nós lemos na codificação, em que Kardec nomina especificamente os espíritos que pretendem se manifestar, não é desenvolvido mais realmente nos tempos atuais. Até porque, àquela época, Kardec tinha essa autorização do plano espiritual para realizar a evocação, ou seja, o chamado nominal, a fim de que seu trabalho pudesse ser enriquecido com aquelas comunicações, com o teor daquelas comunicações que comprovava, inclusive e acima de tudo, a personalidade, né, que era chamada, ou seja, comprovando a realidade da vida após morte. Mas se nós analisarmos mais detidamente o capítulo das evocações, nós poderíamos perguntar, mas e nos grupos, nas sociedades espíritas, em que existe, de uma certa forma, né, em que existe o trabalho da desobsessão dirigida especialmente a alguns pacientes. Algumas pessoas, né, que têm o processo detectado e que são encaminhadas a um atendimento especial, individual, personalizado, podemos dizer assim. Nós não trataríamos, de uma certa forma, de um processo de evocação? Porque nós vamos chamar, convidar indiretamente aquele que está unido espiritualmente àquela pessoa específica. Então não deixa de ser uma espécie de evocação, embora não conhecendo o nome do espírito. Mas sabemos, porque é especializado, que é o espírito que irá se manifestar ali, com grande possibilidade, né? Quase 100%, tem uma conexão especial com aquela pessoa. Então, nós não podemos afastar esta ideia também da ideia da evocação. Ou seja, a atualidade de Kardec, a atualidade do Livro dos Médiuns também se verifica nesse aspecto. Depois, no capítulo seguinte, capítulo 26, das perguntas que se podem fazer aos espíritos, será que isso está desatualizado? Certamente não. O processo hoje da comunicação espiritual, nas reuniões de assistência aos desencarnados, nas reuniões de desobsessão, é feita a partir do diálogo, da conversação. Nesta conversação, é importante que muitas vezes, após o desencarnado iniciar, né, a falar, a narrar os seus dramas, os seus conflitos pessoais, é necessário, às vezes imprescindível, que o dirigente encarnado, o doutrinador, né, faça perguntas de forma a melhor elucidá-lo para a condução do processo da chamada doutrinação ou do esclarecimento. Então, quando nós vemos das perguntas que se podem fazer aos espíritos, é importante essa rememoração, essa releitura, porque nós não temos a total liberdade, sob pena, inclusive, de gerarmos respostas contraditórias, respostas ofensivas, agressivas, respostas fúteis, porque o espírito, normalmente, que irá se manifestar durante a manifestação, muitas vezes estará desequilibrado. Então, conforme a condução da pergunta, nós temos a resposta proporcional. E se essa resposta não nos serve para estabelecermos uma linha de condução, precisamos estar muito atentos às perguntas, à formulação do questionamento. Portanto, a atualidade plena do ensinamento de O Livro dos Médiuns. Das contradições e das mistificações. É o próximo capítulo. Mas será que isso é importante? Sim, é importante. Muitos espíritos se apresentam nas reuniões mediúnicas, né, na condição de mistificadores, tomando o nome de outras pessoas, até mesmo de personalidades, tomando o nome de guias, narrando histórias fictícias. Nas reuniões especializadas, direcionadas a uma ou outra pessoa, como nós mencionávamos agora, podem ser que eles se utilizem do fator da mediunidade para contar mentiras com relação ao seu perseguido e induzindo ou procurando induzir o orientador e o grupo a ter um entendimento diverso, ou seja,
As contradições e as mistificações acontecem? Sim. E nós precisamos estar atentos, a tal ponto que muitos desses espíritos, ainda hoje, logram obter, fingindo serem guias espirituais, orientadores, guias de médiuns ou de presentes, logram obter uma ascensão muito grande em relação a pessoas ou aos grupos, o que gerará como consequência a chamada fascinação, que é uma das caras da obsessão. Então, extremamente atual e importante a análise desse capítulo 27. O capítulo, por exemplo, o capítulo 17, retroagindo um pouco, da formação dos médiuns, como nós falávamos na introdução, né? É importantíssimo ter um processo de formação dos médiuns, entendendo-se que isso não se realiza, não se materializa a partir de uma espécie de industrialização da mediunidade. Kardec, em O Livro dos Médiuns, traz uma série de conselhos, hoje, naturalmente, muito mais estendidos em função do enriquecimento das suas ideias por vários outros mentores através de obras notáveis e de médiuns notáveis. Mas é preciso ter um guia de formação, de orientação da mediunidade. Ainda hoje, ninguém pode chegar numa sociedade espírita e sair trabalhando na mediunidade. Ninguém pode chegar em uma casa espírita, ainda que participando de algumas tarefas, e de repente ingressar num grupo para exercer a mediunidade. Assim, desta forma, sem uma orientação, uma diretriz, um guia, sem um passo a passo, até mesmo para não gerar um desconforto no grupo em que ele será inserido e principalmente para que ele mesmo não se desequilibre frente às manifestações da mediunidade que ocorrerão por seu intermédio. Ou seja, o capítulo 17 da formação dos médiuns é algo imprescindível em uma instituição espírita ainda nos tempos atuais. Capítulo 18, dos inconvenientes e perigos da mediunidade. Ora, falávamos também, qualquer atividade gera no seu desenvolvimento um grau de risco. Qualquer atividade. O exercício da mediunidade também apresenta um grau de risco, ou seja, o risco, nesse caso, representando a falta de equilíbrio ou desequilíbrio da pessoa, a ideia que pode ser desenvolvida, né, a ilusão que pode ser desenvolvida de que não precisa mais estudar, de que nada tem a aprender, o que lhe faculta uma conexão com entidades perversas que poderão estabelecer um processo obsessivo. Ou seja, há inconvenientes? Há. Nós sabemos que a mediunidade é uma janela que se abre, é uma porta que se abre. E se não estiver sob um controle rígido, portas e janelas possibilitam também a visão e a intromissão dos agentes do lado de lá, positivos ou negativos, espíritos benfazejos ou espíritos interessados em terminar com uma obra, em complicar uma jornada. Então, inconvenientes, perigos existirão? Com certeza. E é preciso estar atento, através de toda uma reformulação, de um processo de reformulação íntima e, acima de tudo, de um grande processo de estudos para que nós possamos perceber de imediato as influências espirituais negativas que possam estar se acercando de nós. Então é um capítulo importantíssimo, permanentemente atual. O capítulo seguinte, do papel dos médiuns nas comunicações espíritas, é desatualizado? De forma nenhuma. A mediunidade não é um processo mecânico. Mesmo no processo mecânico de alguns tipos de mediunidade, os médiuns inconscientes, os sonambúlicos, cada vez mais raros, ainda assim existe o papel pessoal do médium nesta interação. Ou seja, quanto melhor o seu grau moral, quanto maior o seu conhecimento, quanto maior o seu domínio pessoal,
quanto melhor o seu entrosamento no grupo e assim por diante, melhor o nível da comunicação, mais segura será a comunicação, mais rica será a comunicação. Então, há um papel dos médiuns, sim, não é sentar, fechar os olhos e deixar passar apenas. Há todo um processo de filtragem necessária, principalmente nos tempos mais atuais, em que predomina a mediunidade consciente ou intuitiva, ou seja, requisita muito mais do instrumento, o autocontrole, a autodisciplina do que antes, quando o fenômeno mecânico, que tinha finalidade de prova, acabava de uma certa forma afastando um grau maior de responsabilidade do médium. Logo, um capítulo absolutamente atual. O próximo, o 20º, da influência moral do médium, é uma complementação deste que nós mencionávamos agora. Quanto mais moralizado, evoluído, no sentido evangélico, e não falamos de santificação, mas de busca de nos tornarmos melhores hoje do que ontem e amanhã melhor do que hoje, quanto mais acelerado este processo e mais inserido verdadeiramente dentro de nós, melhor o nível de comunicação, maior a assistência dos benfeitores espirituais, seremos como instrumentos muito melhor utilizados pelos instrutores da vida maior. Por quê? Porque conseguimos no processo vibracional atingir faixas superiores. Por quê? Porque temos um grau moral já em processo de franca evolução. O capítulo 21, da influência do meio. Será que está atual? Sim. O meio, ou seja, o local, as pessoas, a estrutura que cerca o exercício da mediunidade, exerce influência, sim, na comunicação, na comunicabilidade espiritual. Um grupo unido, um grupo que não seja constituído de muitas pessoas, para que a homogeneidade esteja mais clara, mais presente, tem muito mais chances de gerar energias simpáticas, energias importantes, aproveitáveis, do que um grupo maior, por exemplo, e heterogêneo. O meio onde se realiza, é claro que influencia, senão o médium atuaria sozinho. Nós teríamos 1 ou 2 médiums, o orientador, ou seja, aquele que irá falar, o doutrinador, e, por exemplo, nós não precisaríamos de assistência dos médiuns chamados de apoio, e dos demais integrantes daquele grupo, que, segundo os melhores conselhos, nós podemos reportar que um grupo médio bem formado tem em torno de 12 a 14 pessoas. Se nós considerarmos 4 médiuns, por exemplo, nesse grupo de 14 pessoas, nós teremos 10 pessoas que estarão ali juntamente, naturalmente, com os demais medianeiros, para dar todo o apoio e sustentação vibratória. Ou seja, a influência deste meio é extremamente importante para o êxito das nossas atividades. Uma sociedade espírita bem constituída, bem orientada, com base em padrões evangélicos, em que exista uma confiança, um respeito mútuo, um respeito à codificação, por exemplo, é um meio que facilita extremamente todos os trabalhos da instituição, notadamente os mediúnicos, E ele ainda complementa com algumas considerações com relação à obsessão, que nós sabemos que é algo extremamente atual, porque os obsessores, e nós não falamos dos obsessores individuais, para finalizar o encontro à noite de hoje, não falamos dos dramas do passado que cada um de nós, em que cada um de nós está envolvido, porque são questões particulares, mas quando nós falamos das obsessões relacionadas à doutrina espírita, agora, neste momento, falamos das obsessões daqueles que se voltam contra a doutrina espírita e, por consequência,
contra todas as atividades desenvolvidas na instituição, porque são contrários a todas as janelas e portas que se abrem para coar a luz espiritual e libertar os espíritos que estão necessitados. Então, quando nós falamos em obsessão, falamos em mediunidade, relacionando tudo isso à sociedade espírita, torna-se absolutamente atual este capítulo, essa análise da obsessão, como eu disse, não apenas voltando-se ao indivíduo, ainda que participante da instituição, de que participante do grupo, né, relativo a existências anteriores, mas falamos das obsessões que recaem sobre a sociedade, sobre os grupos espíritas, sobre os médiuns em trabalho, para que essas atividades de libertação cessem em definitivo. Mas nós sabemos que com o apoio de Jesus e a orientação sempre segura e clara de Kardec, no caso desta noite expressa em O Livro dos Médiuns, com todo esse arcabouço, temos a total segurança, o apoio e as diretrizes para continuarmos em nossas tarefas. Encerrando o nosso encontro da noite de hoje, agradecemos a Ti, Senhor Jesus, mais uma vez por essa oportunidade em nossas vidas, por podermos falar da doutrina espírita, por podermos comentar acerca desses assuntos tão interessantes e tão importantes para todos nós. Que nos dê as energias, que Tu possas nos dar as energias necessárias para prosseguirmos em nossas tarefas individuais e coletivas, nesta casa em especial, que tem nos acolhido de forma tão fraterna já desde longa data. Muito obrigado mais uma vez a Ti, Senhor Jesus. Obrigado aos guias e benfeitores espirituais. Em Teu nome, mestre amigo, e em nome dos amigos incansáveis, encerramos o encontro da noite de hoje. E que assim seja.